e dê um aplauso àquele que é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Aplauda mais forte o seu santo nome. Glorifique e exalte. Esse é o dia que o Senhor fez. Por isso alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Ele é fiel. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Oh, 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 oh. Porque Ele é Deus conosco, Ele é Deus Emanuel. Deus está perto de nós. Nos alegra o coração saber que esse Deus é por nós, amém? Quantos estão felizes aqui nessa manhã? Aleluia, vamos declarar essa verdade. Que precisam ter esperança pra viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. A sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Perseverar na fé que tudo vencerá, venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu está perto de nós. Nossa fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou. Perto está o Senhor. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, o seu amor, sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Está perto de nós. Deus está perto de nós. Chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Te exaltamos. Tome a sua Bíblia
Levante-a bem alto e diga, vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Pai, essa é a tua bendita palavra, como proclamamos, Senhor. Ó Deus, que nesta manhã, mais uma vez, ela continue a nos consolar, a nos exortar, a nos edificar, a trazer a salvação, a apontar o caminho da reconciliação. Senhor, conceda ao pregador sabedoria, conceda-lhe graça, mas acima de tudo a tua unção, Senhor, para que todo o teu propósito se cumpra em nossas vidas, para a glória do teu nome. Amém. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim, meu irmão, você deve se envolver. Fale com ele. Vê se ele está sentado. Se estiver sentado, puxe ele pelo braço e diga, meu irmão, você tem que se envolver. E aproveite se for um paralítico e diz, levanta e anda, sabe? Sempre você tem que falar isso. Vamos falar? Meu irmão, se envolva. Diga de novo para ele, olhando nos olhos, meu irmão, se envolva. Diga para ele, se envolva. Agora assente. E agora a pergunta é essa. Por que me envolver? Vamos falar? Por que me envolver? Outra vez? Por que me envolver? Outra vez? Por que me envolver? Muitas vezes, você fica aí sentadinho, olha para mim, olha para o pastor Gustavo, olha para o pastor Lucinho, olha para os pastores da igreja, e cada um começa a falar dos ministérios. Por quê? Por que se envolver para ganhar Belo Horizonte para o Senhor? Por que se envolver para trazer 10% aos pés de Jesus até 31 de dezembro de 2020? Por quê? Por que esse esforço financeiro tão grande? Por quê? Por quê? Por quê? E muitas vezes você tem essa pergunta que não se cala no seu coração. Por que eu devo me envolver? O que eu tenho a ver com favela, ficar pintando favela? O que eu tenho? Ir para presídio? Aqueles homens que tem lá, tem que dar um tiro e levar para a cadeira elétrica, acabar com eles. Por que descer lá para a rua Guaicurus? Por que ir pelas boates da cidade, ir lá pregar? Deixa as prostitutas viverem a vida delas. Por que ir para os hospitais? Por quê? Seria tão mais tranquilo, pastor, se a gente pudesse ficar assim, muito tranquilinho. Mas por que se envolver? O que eu tenho a ver com tudo isso? Conquistar uma cidade? Ir para outros países? Por que ficar enviando missionário para tão longe? Por que mandar gente lá para aquelas regiões tão frias da Sibéria? Ou tão quentes lá do Saara? Por que mandar gente lá para aqueles lugares que estão fechados? Eles não podem ser até mortos lá? Por que eu tenho que me envolver com isso? Com centro de recuperação de drogados? Cuidar de homossexuais? De mendigos? De anunciar pelo rádio, pela televisão, de jornal? Por quê? Por quê?
quê? Por que se envolver? Na Bíblia tem a história de um homem. E quando nós lemos nela, várias vezes se repete aquele mesmo nome, há uma ênfase. E no ministério de Jesus, houve um homem que houve um instante na vida dele, ele não entendeu absolutamente nada do que estava acontecendo. Ele estava vivendo a vida dele, a religião dele, os propósitos dele, mas de repente, algo que acontece, mudou completamente a sua história, a história da sua família. Ele, um anônimo, passou a ser tão conhecido, que 3 vezes nos evangelhos, nós encontramos o nome dele. Eu quero que nesta hora, você tome a sua Bíblia. Ele nem sempre é mencionado nos púlpitos das igrejas, mas eu quero que você conheça um pouco a história dele. Abra comigo em Mateus, capítulo 27. Semana passada, atrasada, nós celebramos a morte de Jesus. Eu queria tomar a morte de Jesus e agora o dia primeiro, o dia do trabalho, porque esse homem, ele está exatamente nesses 2 momentos, tanto da morte do Senhor, quanto do trabalho. Diz aqui, Mateus 27, o verso de número 32, ao momento quando ele entra na história e não pode ser apagado de forma alguma. Mateus 27, o verso de número 32. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Lemos agora, Marcos 15, o verso de número 21. Marcos, capítulo 15, verso 21. E obrigaram a Simão sirineu que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E obrigaram a Simão sirineu que passava, vindo do campo. E agora já entra o nome dos filhos, Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E a terceira vez, em Lucas capítulo 23, o verso 26. Lucas 23, verso 26. E como conduzissem, constrangendo um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. E como o conduzissem, constrangeram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo, puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Simão, pai de Alexandre e de Rufo, proveniente de Cirene, lá do norte da África. Pouco ou quase nada sabemos a respeito desse homem. Mas quando consideramos a história, os detalhes mencionados aqui no texto, nós podemos ter uma ideia de quem era esse homem. Talvez ele fosse um prosélito, ou seja, um gentio convertido ao judaísmo e que agora cumpria as obrigações do judaísmo. Ele viajou lá do norte da África, de Cirene, como devia ter feito outras vezes, até Jerusalém, lá na Palestina, a pé ou num jumento, mas durante dias e dias e dias, com o intuito de participar da festa da Páscoa. Lá em Jerusalém, para oferecer o sacrifício a Deus no templo que tinha sido construído por Herodes. E nós sabemos de uma coisa: não devia ser um homem rico, porque ele estava trabalhando no campo. Ele estava fazendo um trabalho temporário. Ele não era alguém que ia dar trabalho para os outros. Ele não tinha
Então ele estava trabalhando no campo, ou seja, era um diarista. Durante os dias que ele estava ali na festa, ele conseguiu uma maneira de trabalhar. Era um trabalho temporário, mas ele estava ali, trabalhando arduamente no campo. Uma tarde, nessa sexta-feira, ele volta. Antes do meio-dia. Cansado, suado. E quando ele entra em Jerusalém, Jerusalém era outra naquele dia. O som, havia um reboliço, eram gritos, lamentos, brados, multidões estavam ali. O que ele vê? Quando vai entrando, como que uma procissão, parece. Muitos soldados caminhando à frente. A roupa própria, aquele manto vermelho, com as lanças, a marcha. E quando termina aquela procissão, vamos falar assim, daqueles soldados, começa uma outra procissão esquisita, macabra. Ele vê dois homens, que tinham sido também torturados, carregando uma cruz. Dois homens. E a multidão atrás. Em cada uma daquelas cruzes, sempre havia a placa do crime deles. Os dois primeiros estavam lá, como se fossem revoltosos, subversão, morte, paz. Mas ele vê o que vem carregando a cruz, o terceiro, nenhum escrito. Este é o Rei dos Judeus. A coroa de espinhos sobre a sua cabeça, seu corpo parece que tinha sido quase que torturado. Ele vê aquela cena, seu coração pulsa cada vez mais forte. Mas ele está ali, no meio da multidão, no meio de milhares de pessoas, sem saber absolutamente nada do que estava acontecendo. E de repente, alguns soldados se aproximam desse Simão, o trazem, o arrastam e ordenam que ele carregasse a cruz desse terceiro. Quando você vê aqui em Lucas, e como conduzisse, constrangeram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo. Puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que ele a levasse após Jesus. Muitas vezes, no cinema, numa representação, é apresentado mais Jesus levando a cruz até. Mas houve um momento que esse homem, Simão Cirineu, carregou a cruz. Jesus ia à frente. E ele o seguindo. O coração de Cirineu, do Simão, ele podia ter esse questionamento. Por que eu? Por que eu? Por que logo eu? Por que tanta gente aqui na beira da calçada? Por que justo eu fui escolhido? O que eu tenho que a ver com este criminoso? O que eu tenho a ver com esse que está envergando a cruz que carrega? O que eu tenho a ver com ele?
Por que eu devo me envolver? Passei o dia todo trabalhando. Estou aqui cansado. Minhas mãos calejadas. Meu corpo suado, mal cheiroso. Ele podia dizer, por que me envolver? Por que eu? Por que eu? Por que logo eu? Eu creio que as razões pelas quais Simão foi escolhido naquele dia podem trazer uma luz para você, para mim, que também queremos responder em nosso coração, por que nós devemos, por que eu devo me envolver na redenção de Belo Horizonte, na redenção do país, por que eu devo me envolver com a vontade de Deus sobre a face da terra. Em primeiro lugar, na vida, não acontecem coincidências e acasos. Quando se trata de chamado, de redenção, não existem acasos. Coloque aí o primeiro ponto. Existe o quê? Propósito. Existe propósito. Fale comigo, propósito. A pior coisa que pode existir é quando alguém vive sem propósito. Como diz o poeta, passou pela vida, não viveu. Um anônimo, um desconhecido, um ninguém, 3 vezes está aqui. O nome dele aparece aqui. Ele podia ter resmungado e dito não. Ele ia levar algumas chicotadas, mas outro iria tomar o seu lugar. Mas nós nunca podemos esquecer. Na vida não acontecem coincidências e acasos. Quando se trata de chamado, redenção, não existem acasos, existem propósito. Na obra de Deus, queridos, não existem acidentes. Simão não foi escolhido por acaso, mas porque havia um propósito naquilo. Simão não ia simplesmente ajudar um homem a carregar a cruz. Ele passou a fazer parte de uma engrenagem, de um plano assim tão maravilhoso, que seria uma dimensão muito maior do que ele poderia imaginar. Simão tornaria-se ali uma peça tão importante na obra da salvação da humanidade. Querido, nós não nos envolvemos na redenção de Belo Horizonte por acaso. Deus escolheu a mim e a você. Deus plantou você aqui na Lagoinha com um propósito. Você podia estar em qualquer lugar, mas algo que você tem que guardar no coração é isso. Se Deus plantou você aqui, Ele tem um propósito, e você não é para abdicar desse propósito, mas enquanto seu coração pulsar, a sua vida existir, você tem que ter essa compreensão do propósito que Ele tem para a sua vida. Você está aqui. O que eu estou querendo dizer é que, como Simão Sirineu não foi chamado por acidente, assim também você não está aqui por acaso, mas como parte de um projeto tão maravilhoso de Deus. Sabe, a vida pode parecer que está assim repleta de acasos, de coincidências, mas o nosso desafio é discernir cada uma dessas situações da atuação de Deus e ao mesmo tempo considerar uma coisa chamada oportunidades. As oportunidades chegam. As oportunidades elas passam. Como no momento dos dízimos e ofertas, a oportunidade para Pedro ter a maior pescaria da vida dele, se ele tivesse dito não, aquilo teria passado. Jesus ia usar outro barco. Jesus ia pregar da mesma maneira. Mas Pedro não teria no seu currículo esse milagre tão glorioso. As oportunidades passam. As oportunidades passam. Por isso que nós temos, a vida é bela quando nós vivemos um dia de cada vez.
Sabe, quando você vive intensamente, quando você faz tudo de uma forma tão intensa, quando o seu coração, quando você envolve, mas você nunca deve envolver um pedaço, você tem que se envolver com toda a sua vida, com toda a sua intensidade, com todo o seu coração, você tem que entrar mesmo para valer. Agora, quando Pedro, depois daquele momento de obediência ao Senhor, cada palavra do Senhor para ele nunca dizia assim, nunca mais. Não era um simples acaso, não era obra de Deus como acaso. Tudo ele passava a ver como um sinal. Como um sinal. Mesmo depois de ele ter negado o Senhor, quando o galo cantou, aquilo foi um sinal para ele. Cada palavra do Senhor, cada oportunidade era um sinal. Quando ele foi preso depois, já agora, bem em Pedro, lá em Jerusalém, lembra quando ele estava preso? A porta se abriu automaticamente, era um sinal para ele. Algo que você sempre tem que entender, não existem acasos. Olha para o irmão que está sentado ao seu lado, diga, meu irmão, não é por acaso que eu estou ao seu lado. Sabe, na vida é assim. Quando você entra num avião, aquela pessoa que está sentada ao seu lado, não é por acaso que ela está ali. Quando o pneu do seu carro furou, aí você pode xingar, falar, procure saber, Deus, por que o pneu furou? Talvez daquele borracheiro, por causa daquele homem, só por causa dele. Na sua vida, meu irmão, não é para ter acasos, não. Sabe, Deus dirige tudo, ao ponto de ter uma definição plena, dizendo assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu, daqueles que são chamados segundo o seu, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você não está perdido. No meio de milhares que estavam ali em Jerusalém, Deus tinha um propósito para aquele homem, Simão. Tinha. Ninguém nasce por acidente. Ninguém vem ao mundo sem um propósito. Ao ponto, quando você lê, a Escritura diz que o Senhor nos conheceu antes do nosso nascimento. E no seu livro, todos os propósitos dele foram escritos. Ele já conhecia, antes que nenhum deles existisse. Agora nele nos deu a liberdade de seguirmos os seus propósitos ou fecharmos o nosso coração. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que o chamado para carregar a cruz é hora extra. Fale para o seu irmão, chamado para carregar a cruz é hora extra. Ele havia trabalhado desde a madrugada. Desde a madrugada. Antes do sol nascer. Olha lá. Sua sobrevivência aqueles dias. Mas o chamado de carregar a cruz veio depois. É tão interessante que hoje nós vivemos uma situação muito delicada. Que 90% da nossa força está sendo gasta só para pagar contas. As pessoas vivem sob uma pressão hoje muito grande. Dentro da cultura capitalista. Muitos vivem assim tão endividados. Cheio de dívidas. E essas dívidas vêm com uma pressão. Muitas vezes a pessoa compra o que não precisa para provocar inveja nas pessoas que não estão nem aí para ele. Uma das coisas que nós temos que guardar no coração é isso. Nós não temos que impressionar ninguém
com coisas. As pessoas devem ver. A maior impressão que nós podemos passar para elas é a vida de Jesus em nossa vida. É o nosso amor, é a nossa compaixão, são as expressões da nossa misericórdia. É o modo como você vive como família. É o modo como você vive como esposa, como marido, como pai, como funcionário. Ou seja, esse homem foi chamado depois do trabalho. Muitas vezes, nós somos também chamados, se viu o Senhor, no modo assim tão intenso, em algo bem pontual, depois dessa hora. Nós vivemos hoje um momento em que tem tanta gente assim, tão cansada, tão esgotada. Gente que diz assim, pastor, eu gostaria tanto que na minha casa tivesse uma célula. Mas pastor, eu trabalho o dia inteiro. E se eu abrir a minha casa para ter célula? Aí isso é hora extra. Mas é exatamente essa hora extra. Ou seja, se você pudesse saber o que acontece nessa hora extra, você nunca iria dizer não. Sabe, essa hora extra. Ah, pastor, quando eu me aposentar, aí sim, você vai ver como é que eu vou carregar a cruz mesmo. Eu vou sair por aí, eu vou fazer, vou me envolver. Querido, não é que você vai ser irresponsável, não é isso. Mas quando você trabalha para o Senhor, Deus trabalha para você. É algo tão diferente. É algo que começa a envolver o seu coração de uma forma assim, muito intensa. Simão Cirineu foi chamado para carregar a cruz depois do expediente. É como se Deus estivesse dizendo, Simão, até o meio-dia, você trabalhou para você. Mas agora em diante eu quero que você trabalhe para mim, meu filho. A cruz que você carregou, entre aspas, até o meio-dia, era sua. Mas eu quero que você saiba agora, se você está realmente disposto a carregar a cruz de uma outra pessoa. Sabe, quando nós vivemos apenas para pagar contas, nossa vida é tão comum. A vida assim tão medíocre. Deus não quer isso para você. Deus quer que sua vida seja tão cheia assim de ideais, cheia de sonhos, cheia de propósitos. Sabe, quando você olha para a sua vida, sabe, abrace o ministério. Faça, Senhor, eu estou aqui, estou cansado, estou sujo. Senhor, se o Senhor quer, eu quero ir, Senhor. Eu vou levar a cruz, Senhor. O Senhor vai na minha frente, mas eu vou te seguir. O que é a cruz? Nós temos aprendido que seja a cruz para nós. A cruz é quando a minha vontade, que é horizontal, cruza com a vontade de Deus, que é vertical. Eu tenho a cruz. Quando eu opto pela cruz, pela vontade do Senhor, esta é a cruz. A cruz é a vontade de Deus para a minha vida. A cruz é a vontade de Deus para a minha vida. A cruz é símbolo de morte, morte da minha própria vontade. Mas alguns dizem assim, mas a minha vontade, sabe, a melhor coisa, a melhor maneira de viver é dentro da vontade do Senhor. Qualquer coisa fora da vontade de Deus, só tem um nome, chama-se pecado. Pecado não é apenas a pessoa adulterar, não é apenas roubar, não é apenas matar. As pessoas qualificam pecado apenas com esses títulos assim de pecadões. Pecado é tudo fora da vontade do Senhor. Pecado é errar o alvo. Quando o flecheiro lançava a flecha, ela errava o alvo. Isso que é pecado. Pecado é viver fora da vontade do Senhor. Pecado é isso. Quando vivemos longe dos propósitos do Senhor. É tão diferente quando escolhemos. É verdade que trabalhamos para suprir nossas necessidades, mas também nós precisamos reservar um tempo, energia, para fazer a vida valer a pena.
E a vida só vale a pena quando nós abraçamos a causa do Senhor. Ele que é a vida. E aí a vida passa a valer realmente a pena ser vivida. Ele trabalhava lá no campo para pagar suas contas, mas ele participou do projeto de Deus com tal intensidade, que o nome dele está aqui 3 vezes nas Escrituras. Que o Senhor nos guarde de uma forma tão intensa, querido, que você possa dizer: Senhor, o Senhor pode contar comigo depois do expediente. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, que eu e você possamos dizer: Senhor, tu podes contar conosco, mesmo depois do expediente. Agora olhe para mim, a terceira coisa que aprendemos: não somos só responsáveis por nós mesmos, mas também pela geração que nos sucederá. Não somos responsáveis só por nós mesmos, mas também pela geração que nos sucederá. O texto das Escrituras diz que esse Simão era pai de Alexandre e de Rufo. Pai de Alexandre e de Rufo. Há uma clara inferência que esses 2 irmãos, eles se tornaram pessoas tão importantes, tão destacadas na igreja primitiva, que Paulo faz uma menção lá em Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele faz uma menção a respeito deles. Olha aqui, Romanos 16. Paulo está mandando saudações, e de repente ele coloca o nome assim, verso 13. Saudai Rufo, eleito no Senhor igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Com certeza, Simão já tinha morrido, não estava lá. Quem sabe aqui o Alexandre já não existisse mais, porque ele faz menção apenas do Rufo, mas aqui está. Eu gosto de imaginar Simão voltando para casa, depois de ter visto a morte do Senhor ali na cruz. Com certeza ele foi um daqueles 500 que puderam perceber o encontro com o Senhor, também depois da ressurreição dele, não sei. Mas eu sei que Simão faz o mesmo caminho de volta. Volta para Cirene, volta para a sua cidade, volta para a sua casa. E quando ele chega, talvez o brilho do seu rosto, sua esposa, seus filhos, Alexandre e Rufo, olhavam para ele: pai, o senhor está diferente. Ele tinha ido tantas vezes em Jerusalém, aquilo era costume, uma vez por ano ele ia, mas dessa vez era algo diferente. Ele começa a contar para os seus filhos o que aconteceu. Ele começa a contar: filhos, esposa, em Jerusalém, eu carreguei a cruz de um homem. Tratava-se de um homem condenado. Mas quem sabe ele podia dizer: mas quando eu olhei nos olhos daquele homem, eu entendi o significado da dor, do sofrimento. O olhar dele falava muito mais do que qualquer outro. Falava de Deus. Ele podia descrever, porque ele estava ali no Calvário. E aquilo marcou a vida dele, marcou a vida dos seus filhos, marcou a história.
Creio que ele buscou conhecer tudo aquilo que Jesus havia falado, os milagres que tinham acontecido. Ele passou tudo aquilo para os seus filhos. Na minha família, eu escolhi algo. Meus filhos, não é pelo fato de eu ser pastor, mas eles nunca ficaram em casa. Não era pelo fato de ser pastor, não. Ana Paula, poucos dias de nascida, já vinha para a igreja. O Dedé, pequenininho, corria pelos corredores igual Lourenço. Terminava o culto, quase sempre ele estava segurando a minha perna. A Mariana também nunca ficou. Você que tem seus filhos, invista neles. Eu não conheço tantas igrejas, mas aqui em Lagoinha nós temos classe para todas as crianças. Desde os bebês nos berçários. Temos tantos berçários. Temos classes, salas. Hoje as pessoas imaginam algo diferente. A palavra diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Há muitos pais que ensinam o caminho, mas não ensinam no caminho. O princípio da Bíblia é ensinar junto, no caminho, no caminho, no caminho. Simão nos deixa esse legado. Seus filhos, 2, Alexandre e Rufo. A história deles está aqui. O nome deles aqui. Rufo devia estar lá em Roma. Estava lá. Era um referencial. E Paulo manda essas saudações para ele, para Rufo. A mãe estava. Qual que é o tempo? Por que me envolver? Querida, envolva com seus filhos intensamente. Sabe, envolva. Mãe, esses dias agora, segundo domingo de maio, é o dia das mães. Seu filho perguntar para você: filho, mamãe, o que você quer de presente? Não peça para ela não, aquele perfume não, sabe, chinelinho, isso aí. Seu filho não é crente, você vai falar assim: filho, eu quero que você vá comigo na igreja. O presente que eu quero é esse. Vá comigo na igreja o mês inteiro. Não perde um domingo, não. Quero que você vá comigo 4 domingos. Filho, eu quero que você assista 1 hora por dia a Rede Super. Entenda, o que os irmãos estão entendendo? Ali, Simão, os filhos dele viraram o que viraram por causa de uma coisa chamada compromisso. Por que me envolver? Por que me envolver? Por quê? Por que me envolver? Há uma nova geração. E essa nova geração está olhando para você. Os filhos de Simão Sirineu olharam para ele. E quando começaram a ver o pai agindo com dignidade, Simão devia contar a história do Calvário constantemente para eles, para os seus amigos. Quando viram o pai dele cansado, contando aquela história sempre, eles podiam dizer: nosso pai é um homem digno. Nosso pai é um homem digno. Nosso pai é um homem comprometido. Nosso pai é um homem comprometido. E pais comprometidos levam os filhos a serem comprometidos. Pais que leem a Bíblia, os filhos aprendem a ler a Bíblia. Filhos que veem os pais orando, vão orar também.
Eu não tenho nada contra futebol, filho, você pode torcer para o time que for. Mas os filhos sabem, se você torce mais para o time, vibra mais para ir no campo, assistir o jogo na TV, do que vibrar com Jesus e a sua palavra. Por que se comprometer? Porque a vida só é vida quando tem compromisso. Por que se envolver? Porque a vida só é vida quando temos uma causa para morrer por ela. A vida só é vida quando Jesus realmente é o tudo da nossa vida. A igreja não é um lugar para ensinarmos as pessoas simplesmente a serem avarentas, egoístas. Nós estamos aqui para ensinar que a sua vida tem significado. Essa semana eu recebi um moço no meu gabinete. Um moço bonito. É bonito. Bonito, sabe? E ele começou a contar a história dele. Ele disse: pastor, olha, eu era um morador de rua. Morador de rua. Um mendigo, pastor. Mendigo. E me levaram para a Missão Êxodo, que é um trabalho nosso aqui da igreja. Um lugar onde levamos os moradores de rua. E eu olhei para aquele moço. Agora imagine assim, um galã, bem vestido, bonito, forte, sabe? Ele disse: agora eu estou saindo de lá. Não sei, ele ficou lá acho que 10 meses. 10 meses. Os dízimos e ofertas que você coloca aqui no altar, se transforma em roupa, em comida, em água, em educação. Eu olhava para aquele moço. Talvez hoje ele não existisse, se não tivesse ido para lá. A primeira garota de programa que veio, a primeira prostituta que veio, e que foi restaurada pelo nosso ministério. A alegria que eu tive de vê-la depois. Eu celebrando o casamento dela. Eu assinando a carta de recomendação dela para ir para o seminário. A alegria de tomar depois os 2 filhos e apresentá-los ao Senhor. A alegria de ver você, meu irmão. Sabe, por que se envolver? Simão Sirineu, ele se envolveu. Ele foi obrigado. Ele ouviu o chamado. Mesmo ali os soldados com a lança, mas ele fez uma opção. Ele não ia ser morto, ele ia receber apenas algumas chicotadas, mas ele escolheu algo. Eu vou cumprir em cada situação. Pode ser uma adversidade, mas eu quero ver, através dessa adversidade, qual o propósito que Deus tem para a minha vida. E o propósito que Ele tem, eu quero amar o propósito que Ele tem. Eu quero ser digno de cumprir o propósito do Senhor. Eu vou cumprir, eu vou fazer. Enquanto eu existir, eu quero viver para Ele. Se você crê, dê um brado de vitória ao Senhor. E a última coisa que aprendemos, a quarta coisa, o que aprendemos e lucramos no cumprimento da nossa missão, é muito mais valioso do que o preço que estamos pagando para cumpri-la. Lucas deixou bem claro que Jesus seguia à frente. Não era para Simão tomar um atalho. Ele podia dizer assim: eu vou para o caminho mais curto então. Se eu tenho que levar a cruz, eu vou achar um caminho de facilidade. Mas ele escolheu algo. Eu vou seguir o Senhor. Se é para carregar a cruz,
eu vou caminhar. Simão aprendeu que naquela estrada estreita, tortuosa, lá em Jerusalém chamada Via Dolorosa, foi de um significado muito mais rico do que o preço que ele pagou para carregar aquela cruz. Quando ele chegou no alto do Calvário, ele deve ter pensado, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Porque o que eu aprendi com esse homem, nunca, ninguém vai poder apagar do meu coração. O que Simão aprendeu a ver como Jesus reagiu quando cuspiu no seu rosto, quando esbofeteava, quando os cravos traspassaram suas mãos, seus pés. E quando ele ouviu as palavras do Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deixe terminar dizendo, por que você deve envolver-se nesse esforço? Porque aquilo que você vai aprender, se dando pela causa de Jesus Cristo, é muito mais valioso que o preço que você vai pagar, meu irmão. Muitas vezes, eu peço ao Senhor, Senhor, eu me conceda graça. Eu nunca quero me aposentar. Eu já sou aposentado pelo INSS. Eu fico tão constrangido. Chego num lugar e tem lá escrito assim, idoso. Idade não é o que a identidade diz. Uma vez perguntaram para uma criança o que era eternidade. Os meninos têm uma palavra de tanta sabedoria. Perguntaram para um menino, o que é eternidade? E o menino disse, é a idade de Deus. E nós temos essa idade, vamos ficar em pé. Dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado por um instante. Não é para você sair não, viu? Vamos dar as mãos pelos corredores. Feche seus olhos por um instante. Todos em pé. Todos. Os músicos tomem seus lugares. Dê as mãos pelos corredores, povo de Deus. Feche seus olhos. Feche seus olhos por um instante. Querido, vale a pena entregar-nos na obra de Deus. Envolver-se na obra de Deus não é um peso, é um privilégio. No começo, Simão podia ter achado que era um castigo, mas ele veio entender na caminhada. A vida cristã não é uma doutrina, é caminhada. Na caminhada ele passou a conhecer Jesus. À medida que você vai se envolvendo, você vai conhecer mais Ele. Servir a Deus vale a pena. Porque andar 3 ou 4 passos olhando para o que Jesus faz é muito mais glorioso do que caminhar milhares de quilômetros sem Ele. Prefiro andar pelo vale da sombra da morte junto com Jesus, como Simão Cireneu andou, do que andar em pastos verdejantes, junto às águas tranquilas, sem ter Jesus como companheiro. E a pergunta é esta ao seu coração, filho. Você está disposto a se envolver? Você está disposto a carregar a cruz?
Senhor, Tu conhece Teus filhos, Senhor, preciosos aos Teus olhos. Que nesta manhã Teu Santo Espírito possa vivificar ao coração de cada um deles a honra e o privilégio de viver a Tua vontade, Senhor, de amar o Teu querer. Faça-os entender, ó Pai, que servir o Senhor não é um fardo, que tudo na vida é como termina que se conta. Que cada um que como Simão possa ver a bênção não apenas sobre a vida dele, mas sobre seus filhos, seus netos, sua geração, Senhor. Levante a mão do seu irmão e nós vamos cantar. Rude cruz se erigiu, levarei eu também a cruz, levarei. E a coroa você vai recebê-la, querido, não é só depois que você morrer. A coroa você vai ver na vida dos seus filhos, a coroa você vai ver no brilho dos olhares dos seus netos, a coroa você vai ver naqueles que você vai impactar. Por que se envolver? Porque Ele te escolheu. Não há acidentes a propósito. Então levante bem alto a sua mão, e se você levanta a sua mão, você estará levantando a mão daquele que está ao seu lado. Orando, vamos cantar. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, o perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo
instante, ponha suas duas mãos sobre o seu peito, olhe para mim. Que ninguém esteja sentado agora, ninguém. Olhe para mim. E como o conduzissem, constrangeram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo. Puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Para nós, envolver não é um castigo. Não é um castigo. Envolver-se com a cruz é o maior privilégio que pode alguém possuir na terra. Tomarmos o que resta do cálice das aflições do Senhor. Talvez por causa de você levar a cruz, sua vida de santidade vai provocar revolta em outros. Talvez pelo fato de você nunca receber ou dar suborno, vai te levar muitas vezes a perder excelentes negócios. Mas isso é a cruz, a vontade de Deus. Pelo fato, moça, que você está noiva, o noivo quer levar você para a cama antes do casamento e você diz não, e o noivado acaba. Isso é cruz. A nossa fé, ela só é fé se é levada realmente às últimas consequências. É chegado um tempo, e esse tempo é o seu tempo, irmão. Sua vida é preciosíssima. Você é um Sineu, Simão. Você é uma Simoa, minha irmã. As oportunidades passam. Se não fosse o Simão obedecer e carregar a cruz, outro iria levá-la. Mas quem sabe hoje ele estaria no inferno. Seus filhos no inferno. Mas hoje ele está aqui na Bíblia, porque ele escolheu. Aparentemente pode ser tão difícil, mas nunca, nunca coloque Jesus. Seguir. Puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Jesus vai à sua frente. Siga Ele. Siga. Caminhe com Ele. Feche os seus olhos, com a mão sobre o peito. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, eu aprendi que eu não devo me envolver com o Senhor só pela metade. Eu quero me envolver com tudo, com a tua cruz, pois eu reconheço que ela é a vontade do Senhor para a minha vida. Eu acabei de cantar: levarei eu também a minha cruz, porque eu reconheço que a cruz de Jesus não era dele. Ele nunca pecou. Era a minha cruz. Nesta hora, mais uma vez, eu me dou ao Senhor. Eu quero me envolver completamente com a tua vontade. Renova dentro de mim todo o meu ser, que a minha paixão, o meu amor pelo Senhor cada vez seja maior. E nesta hora eu oro por aqueles que estão aqui, aqueles que assistem essa reunião, que ainda não se entregaram ao Senhor. Eu oro, lembrando como eu orei pela primeira vez, dizendo assim:
Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu não posso salvar a mim mesmo. Eu não consigo mudar a minha história. Mas eu quero ter a minha vida mudada. Eu abro o meu coração, invocando a tua graça. Eu peço, entra na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas me afastei, arrependido eu volto, como pródigo, buscando o teu perdão. Continue com seus olhos fechados. Enquanto vamos cantar, quero voltar ao início de tudo. Você que está aí no seu lugar, ninguém andando, só o Espírito Santo se movendo. Você que orou comigo dizendo, pela primeira vez, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Jesus, hoje eu me entrego a Ti. Jesus, hoje eu te tomo como meu Senhor, me envolvo contigo. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, e hoje volta aos caminhos dele. Por você eu quero orar, para que eu ore por você enquanto todos estão com os olhos fechados, intercedendo pela sua vida. Você que hoje toma Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que volta aos caminhos dele, levante bem alta uma das suas mãos no seu lugar, onde você estiver, na segunda galeria, na primeira, aqui no térreo. Eu quero ver a sua mão erguida e orar por você. Deixa eu ver a sua mão erguida. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, levante a sua mão bem alta. Isso. Eu estou vendo tantas mãos erguidas. Pode abrir os olhos agora. Ó, ninguém vai andar agora. Se alguém andar, põe a mão no ombro dele e diga: não ande, não ande. Porque eu preciso de todos os corredores abertos agora, para que todos que estão com a mão levantada, eu quero orar por vocês aqui à frente. Deixe o seu lugar onde você estiver. Você que levantou a sua mão, deixe o seu lugar e venha. Esta é a hora de Deus para você. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de você vir. Esta é a hora da sua volta. Esta é a hora do milagre. Esta é a hora de Deus para você. Deixe o seu lugar e venha. Deixe o seu lugar e venha. É o momento do céu para a sua vida. Pode vir. Esse é o momento de Deus para a sua vida. Vem, 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 vem. Deixe o seu lugar. Vem. Vem, vem, vem. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Venha. Venha com a criança. Venha. É o momento do céu para a sua vida. Vem, 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 vem. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Você que está aí no seu lugar, mas você sabe que seu lugar não é aí, é aqui. Esta é a hora de Deus para você. Talvez como Simão, você já trabalhou até hoje sua vida, tentou construir a sua história sozinho, mas hoje o restante da sua história vai ser mudado,
Tudo será tão novo, tão diferente. Quando você disse: Jesus, entra na minha vida. Vocês que estão aqui ajoelhados, podem ficar em pé. Chegue aqui bem próximo de mim. Há tantas pessoas vindo. E você aí na sua casa. Você pode aí também, onde você estiver me assistindo, não importa. Você pode fazer o que essas pessoas estão fazendo. Diga: Jesus, entra na minha vida. Ele vai entrar. Ou você que vai voltar aos caminhos dele, faça isso. Esse telefone que aparece agora, 3429-9550. Ligue agora. Nós vamos orar e abençoar a sua vida. Igreja, não existe nada mais glorioso, não existe nada mais lindo debaixo do céu, não existe alegria maior, não existe alegria maior. Se o Brasil ganhar o campeonato mundial, vai haver festas nas cidades, mas quando uma vida se converte, uma só, há uma festa entre todos os anjos do céu. Uma só vale mais do que o mundo inteiro. Sua vida vale mais do que o mundo inteiro. Tudo é novo. Igreja, estenda as mãos. Pai, na autoridade do nome de Jesus, desligo dessas vidas, na autoridade do teu nome, todo o poder das trevas, e ligo cada uma delas com a tua vida, para que possam viver a partir de hoje como filhos amados e queridos do Senhor. Amém. Olhe para mim, da vida de vocês, a partir de hoje vocês são como Simão, vão caminhar com Ele. Tudo será tão novo, tão diferente na história. Até os pequeninos, como Alexandre Rufo, a bênção da sua vida vai passar para ele.